Obrigada. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Quem está de primeira vez também seja bem-vindo. Então, o texto que fala sobre a mulher hemorroísa consta lá no livro Primícias do Reino, de Divaldo Franco, foi a nossa querida Amélia Rodrigues que psicografou. Então, ele começa assim. O coração arrítmico constrangia-lhe o peito, e o ar que aspirava, pesado, parecia carregado de fumo. A angústia incoercível dominava-lhe o espírito desde as vésperas. A noite fora difícil de ser vencida. Uma expectativa incomparável assaltara-a desde que soubera dos lamentáveis acontecimentos no mundo. A traição de Jesus, a deserção dos amigos, a negação de Pedro e ele, a sós, foram instrumento do escárnio e da arrogância de todos, levado à extrema humilhação por aqueles que ambicionavam pôr-lhes as mãos. O dia começava com um sol em brasa, queimando tudo. O vento estava quente àquela hora da tarde. A sinistra caravana que o empurrava na direção do Gólgota aumentava cada vez mais. Ela os ouve gritar: adiante, o chicote! Sente o dilacerar do próprio coração. Ajudado por Cirineu, banhado de suor e sangue, ele avança vagarosamente com dificuldade. Ela o amava sim, amava-o com todas as forças do seu coração, da sua vida. Vivia por ele, porque recebera a vida dele. Olhou em volta, ali estavam, entre outros, Maria, sua mãe, Madalena com as mãos crispadas a chorar desesperadamente, Joana de Cusa, Maria de Cleófas, Salomé, Marta, João, todos dominados por dor inominável. Talvez mais longe tivessem outros, como Nicodemos, Zaqueu, José de Arimateia, Lázaro, os cegos e paralíticos que recuperaram a saúde, estupefatos e vencidos. Bom, o texto começa assim. Mas quem era essa mulher? Quem era a mulher hemorroísa ou a mulher do fluxo de sangue? Ela era da cidade de Cesareia. Ela era marcada pelo estigma humilhante, a mulher do fluxo de sangue. Vamos entender um pouco melhor. Vamos voltar lá no século I, na época de Jesus. Em Levítico, capítulo 15, versículos 25 a 30, consta assim. Se uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua impureza, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua impureza, por todos os dias do fluxo da sua imundícia, será como os dias da sua impureza, imunda será. Então, essa impureza é simplesmente o fluxo menstrual. Então, aqui está falando que durante o fluxo menstrual, a mulher era impura. Se ultrapassar esse tempo, normalmente, dela, ela continua impura, ou seja, ela é imunda. Tem mais. Toda cama sobre que ela se deitar durante todos esses dias, a cama também será impura. Toda coisa sobre que ela se sentar será imunda, conforme a imundície da sua impureza. E qualquer que tocar nessas coisas será imundo. Portanto, lavará as suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando essa mulher ficar limpa do seu fluxo, contará para si 7 dias, e depois será limpa. Aí, lá no 8º dia, tomará para si 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote, lá na porta da tenda da revelação. E esse sacerdote vai oferecer um desses pombos para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação perante o Senhor por causa do fluxo da sua imundícia. Então, era assim que a mulher era vista lá no século I.
Então, ela se sentia o quê? Só. Ela não podia tocar em nada, não podia conversar com ninguém, não podia tocar em ninguém, ela não tinha um mínimo de carinho. Ela não podia nem dar um simples abraço ou receber um afago dos seus familiares, dos seus amigos, nem um simples abraço. Porque todas a consideravam impura e, consequentemente, malsinada, né? E no livro Personagens da Boa Nova, da Federação Espírita de Paraná, tem um texto com o nome de Berenice, Serápia ou Verônica. Esses seriam os nomes atribuídos a ela de acordo com esse texto. Aí nós encontramos assim. Ela era considerada impura por há 12 anos, um fluxo sanguíneo que não a deixava. Aí eu fiz os cálculos, vamos lá, 365 dias por 12 anos, são 4.380 dias de pura imundície, conforme a era. Então, ela recorrera a todos os métodos possíveis, tudo na ânsia de se curar. Foi procurar o sacerdote, os médicos, mas nada. A enfermidade resistia a todos os remédios que eram lhe passados. Inclusive, ela foi exorcizada e submetida às experiências que somente maltrataram ela. Por exemplo, obrigaram-na a sentar numa bifurcação na rua com um copo na mão, enquanto fazia um alarido em volta dela e, de repente, pá! Gritavam às suas costas. E nada. Ou então fizeram ela ingerir um grão de cevada encontrada no excremento de um macho branco. Tudo isso inútil, tudo experimento. Então, esse mal dela era considerado um sinal de desventura, um castigo puramente divino. E ela se sentia constrangida, que todos os olhares deixavam ela com uma sensação de incômodo. Infelizmente, até os familiares detestavam ela, isso era verdade. Ela se sentia malsã, mas, conforme o Livro dos Espíritos, ela tinha assim, era má. Não, conforme o Livro dos Espíritos, a causa de todos os males vem do abandono voluntário da lei divina, que é apenas o nosso afastamento dessas leis. Quanto mais nos afastamos, mais equívocos cometemos. E ela poderia simplesmente ficar em casa, né? Já que eu estou assim, que ninguém me quer, que eu não posso fazer nada, ela simplesmente não poderia ficar em casa, né? Então, vivendo nessa imundície pelas leis da época. E ela levou 12 anos para começar a partir para a ação. Tipo, se eu não fizer por onde, procura de algo melhor, ninguém fará por mim, pois sou detestada. E sem mais esperança, depois de gastar tudo que possuía, ela resolvera buscar em Cafarnaum, quem sabe lá em outra cidade, né? Eu vou encontrar um remédio, conhecer um médico que possa me consultar e me curar. Então, veja bem, pegar um Uber para a gente hoje, ir aonde a gente quer, é fácil, né? Pegar um ônibus, também. Só que lá se lhe restava ir a pé. Por quê? Não existia nada disso. Lá eram longas caminhadas. E ela vivia se escondendo de todo mundo, porque ela era impura, não podia tocar em nada, e todo mundo via o sangue escorrendo pelas suas vestes. Só que ela foi caminhando, e no caminho foi conhecendo os feitos de Jesus, pelas pessoas que estavam pelos caminhos. Isso pela boca de todos aqueles que tinham sido abençoados pelas suas mãos e recuperada a saúde, pelas mãos de Jesus. Então, chegou um dado momento e ele ali estava a alguns passos, conforme o livro citava. Ele estava indo para a casa de Jairo, que Jairo tinha chamado Jesus para curar a sua filha. Então, estava Jairo, a grande multidão curiosa, seguindo todos eles com os seus apóstolos. E ela também estava entre eles. E os seguia, estava assim a 2 passos. Ela estava numa ansiedade incomparável. Então, faltava a ela a coragem de falar com ele, porque eram tantos os ouvidos que estavam ali em volta, atentos, né?
E ela, falando alguma coisa, poderia fazer o quê? Denunciar o mal que ela praticava. Ela já estava totalmente esquálida, anêmica, estava magra. E naquele momento ela poderia perder essa oportunidade, aquele minuto precioso. E ela estava assim no turbilhão, chego perto dele, eu não, ela estava emocionada, com medo, porque ela já tinha escutado tantas coisas dele, ela queria falar e não tinha coragem, porque ela sabia, se ela encostasse nele, ela tornava ele impuro, ele imundo. Então ela cria nele, sentiu invadir no íntimo, como se ele se desprendesse de uma força miraculosa. Seus olhos, seu porte, lhe dava assim, ela queria pedir socorro nas palavras, mas vencendo toda essa agonia que assaltava, com uma visão turbada, num momento irresistível, ela puxou-lhe, tocou as vestes dele. No texto está assim: oh, ventura! O sangue estancara, as hemorroidas deixaram de doer. Toda ela experimentou uma estranha e inusitada sensação. E ainda ela não tinha recuperado o equilíbrio, ela estava, o que está acontecendo? Meu Deus, parou. Aí escutou Jesus falar: quem tocou os meus vestidos? Quem tocou as minhas vestes? Aí os discípulos: vês a multidão que te aperta. E o Senhor fala: quem me tocou? Aí Jesus começou a procurar ao redor, e ela, nesse momento, atirou-lhe aos pés e mandou: fui eu, Senhor, que era desgraçada. Sabia que tocando tuas vestes poderia recuperar a minha saúde. E ele, com toda ternura e toda bondade, pois ele era Jesus Cristo, falou o seguinte: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Porque ali naquele instante, antes dele pronunciar essa frase, depois que ela falou, eu só era desgraçada, ela contou diante de todos, conversou com Jesus. Olha a vergonha, porque ela não poderia conversar com ninguém, ela nem poderia muito menos ficar em evidência. Então ela tomou de uma coragem e fez por acreditar em Jesus, porque ela cria que ele iria conseguir curá-la. Aí, vamos lá na figura de Jesus, né, que ele se destacava no meio da multidão pela túnica que ele vestia sem costura. Seu manto quadrangular de bordas tecidas em linho. E de acordo com as leis da época, precisamente lá em Números, capítulo 15, versículo 38 e 39, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações. E nas franjas das bordas punham um cordão de azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. E não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo. Essa parte se refere às leis divinas, que quando nos afastamos dela, repetindo de novo, quando nos afastamos do bem, eis a origem do mal. Porque pelo quais andais vos prostituindo, é pelo egoísmo, pela tola vaidade. Então, no toque do manto de Jesus, a fé dela foi ativa. Você lembra que lá atrás ela queria procurar alguma coisa? Então, ela não ficou parada, ela simplesmente partiu para a ação, vencendo inúmeras resistências, acreditando que ninguém acreditava na sua cura total. Sendo que na veste de Jesus não tinha essa orla azul, mas como a lei falava disso, ela foi, ao tocar, ele não fez a imposição de mãos a ela, né, como fez nos outros. Então, ele não tocou nela, ela tocou numa ponta da sua veste. Aí, sair de uma situação difícil, todo mundo quer, né? Mas, às vezes, a gente não sabe porque não doeu o suficiente para fazer se levantar e agir. Recordando mais uma vez, ela levou 4.380 dias, ou seja,
12 longos anos e ela acabou conseguindo. Retornando aos textos, alguns dias depois, ela retornou à sua cidade. Aí foi bem recebida, todos queriam ouvir como é que foi, realmente isso aconteceu. Aí, conforme o texto de Amélia Rodrigues, com a saúde, viera-lhe igualmente uma ânsia insopitável de vida nova. Ela recuperara a paz do corpo, mas perdera a paz do espírito. Depois de conhecê-lo, encontrara a vida. Estar longe dele significava perder a vida. Sabia-o, pois, que algo lhe dizia ser ele o enviado. Necessitava abandonar tudo e segui-lo. Ela perdera a paz do espírito, né? Então, me recordo do seguinte. Ele veio, pão da vida, luz do mundo. Tinha um olhar quente e profundo. E solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espada, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras, ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Então, o que ela fez? Ela voltou, ela foi atrás de Jesus, pois o seu Salvador restituir a sua saúde. Então, voltando lá no texto, aquela subida cruel pela colina de Acra, ao quebrava-o sob o peso da cruz. Subitamente, ele escorregou e caiu. Ela não se conteve, tomou de uma toalha que trazia, alvinitente e lisa, e correu-lhe ao encontro. Não tiveram tempo de fazê-la retroceder. Aquele semblante ensanguentado e dolorido amargurava. Envolveu a face no linho branco e enxugou-a carinhosamente. Houve uma exclamação de estupor quando retirou a toalha. Nela se estampava o rosto dele, tingido pelo sangue. Gritou então: "Vede, vós que passais, atendei-me!" O pranto lhe embargava a voz. O chicote, brandava os judeus. O chicote, lacere-no, não tenhamos piedade. Ele, no entanto, olha para ela. Naquele milésimo de segundo do minuto, os lábios entreabertos não dizem nada. Mas ela, lá dentro dela, ele escuta a sua voz, como falou dias atrás, falando o seguinte: vai em paz. Lembrar-me-ei de ti. Então, dos personagens de Boa Nova, né, as antigas tradições cristãs dizem que essa mulher se chamava Serápia, e que a partir desse episódio ficou conhecida como Verônica, que quer dizer a verdadeira imagem. Já nos evangelhos apócrifos, no Ato dos Pilatos, houve a informação que ela seria Berenice. Mas, como o texto mesmo fala do personagem da Boa Nova, Serápia, Verônica ou Berenice, não importa. Agora, o que fica é o exemplo de gratidão que ela externou, porque ela acompanha o mestre na sua caminhada dolorosa. Ela rompeu o cordão de isolamento, afrontou o soldado, tudo para limpar o rosto daquele que um dia simplesmente
olhou para ela com um olhar amoroso que há tantos anos, há 12 longos anos, ela não sentia. E desejou apenas paz para ela. Que a partir do momento que ela resolveu partir para a ação, né, para se melhorar, retornando às leis divinas, a fé dela foi aumentando. E ele, sabendo disso, uma virtude saiu dele. Foi a virtude da fé. E ela encontrou a cura total. Então, ele, retribuindo esse gesto, por ela ter enxugado o rosto dele, deixou o seu semblante impresso naquela toalha. Daí os cristãos chamam de santo sudário. Então, Verônica, verdadeira imagem, desceu o monte e saiu a servi-lo, acompanhado de todos aqueles outros que a amavam, né? E Verônica Serápia ou Berenice é uma das tantas mulheres que, pela reconhecida atenção dada pelo mestre a elas, o acompanha para todo lugar, bebendo da sua sabedoria, formando como uma coroa humana de profunda gratidão a seu redor. Então, Jesus, naquela época, as mulheres não eram benquistas, né? Só serviam para cuidar da casa, cuidar dos filhos, não podiam ir à rua, tinham apenas que ficar fiando. Se elas tivessem elas, inclusive, elas tinham uma certa quantidade para ficar fiando os tecidos em casa. Se tivesse amamentando um filho pequeno de até 2 anos, era reduzido esse tempo de fiação de tecido. Para comprar coisa na rua, ela não podia ir sozinha. E se fosse, ela não podia falar com ninguém. Então, que nós podemos continuar gratos a Jesus pela sua vida. Que possamos realmente seguir com as leis divinas. E que o nosso Pai da vida possa realmente nos abençoar. Hoje, agora e sempre. Então, se eu falei muito rápido, vocês me desculpem. Mas o coração aqui está batendo muito, muito forte. Dizem que quando a gente faz a palestra, a gente fica com borboletas no estômago. Gente, eu estou com elefante, hipopótamo, ansiosa. A pressão subiu, porque falar de Jesus é muito fácil. Não, não é. Falar dessas mulheres maravilhosas. Joana de Cusa estava lá. Maria pegou seu filho no braço. E todos que saíram dali, todos, cada um a seu tempo, foram divulgando a boa nova. Então, Berenice Serápia ou Verônica é mais uma da boa nova. Uma das mulheres que ele sempre tratou com todo o amor e carinho, pois ele veio unigênito, o único Filho de Deus que cumpriu todas as suas leis, cumpriu todo o seu trajeto. Que nós realmente possamos copiar e colar. Guia e mestre. Guia, a gente vai atrás. E mestre, a gente copia. Tá bom? Muito obrigada.